Oi, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Carolina, de Ciências, e eu vim falar um pouquinho com essa galerinha do nono ano sobre o roteiro de estudos número 1 do segundo bimestre que vocês pegaram semana passada na escola. Vamos lá? Bom, o nosso tema, o objeto de conhecimento do segundo bimestre, nós vamos falar de vida e evolução, o assunto hereditariedade. Quais são os objetivos, então, deste tema e neste roteiro? É compreender o papel dos gametas na transmissão de informações genéticas, genes dominantes recessivos, bem como reconhecer as características como hereditárias, congênitas, adquiridas ou genéticas, para estabelecer relações entre ancestrais e descendentes. Aí eu coloquei uma tirinha para vocês. Essa orelha pontuda é sua, puxou você, olha que tortas! Esse cabelo ralo e ondulado é seu, além do nariz ser meio entortado pro lado, igual do seu pai. Aí a criança pensa, eu não herdar o cérebro desses dois já é lucro. Então, a partir daí, vocês comecem a pensar, o nosso assunto, hereditariedade, tá? Antes, uns recadinhos importantes que eu deixei para vocês no roteiro escrito e eu vou reforçar. Então, é uma nova unidade temática, vida e evolução. Muito importante que vocês assistam às aulas do Centro de Mídias. Lá vocês terão também aulas sobre essa habilidade e isso vai reforçar, vai melhorar a aprendizagem de vocês e ali também vocês têm outras atividades para fazer, tá? O livro didático, quem tem ele em casa, quem conseguiu retirar o livro didático na escola, é importante que você utilize, tenha em mãos no momento de estudo. Assistir também os vídeos que eu indiquei no roteiro. É muito importante que você leia com atenção o roteiro e se tiver alguma dúvida pode me chamar no WhatsApp ou ainda nós temos a sala de aula do Google Classroom e lá também eu vou disponibilizar o roteiro, vou disponibilizar os vídeos que eu colocar no roteiro e a gente também pode entrar em contato por lá, ok? Então, quais são essas videoaulas que eu solicitei, para que vocês assistam para melhorar a aprendizagem, para que vocês compreendam melhor um pouquinho de hereditariedade, tá? Então, são 2 vídeos que vai falar sobre a hereditariedade e o livro didático eu deixei aí para vocês algumas páginas do livro do tema Introdução à Genética, tá? Então, antes vamos pensar. Observe aí na casa de vocês, entre os seus familiares, com quem você mais se parece? Ah, eu me pareço com meu pai, eu me pareço com a minha mãe, não, eu me pareço com a minha avó, com a minha tia, enfim, com quem vocês se parecem? Então, vocês vão escrever aí, vão pensar e escrever. E aí, vocês vão descrever as características que você considerou para estabelecer essa semelhança. Se você acha que se parece com o seu avô, com a sua tia, com o seu pai, por quê? Quais são as características semelhantes entre vocês? Tá? Então, escrevam aí também no roteiro. E aí, eu coloquei uma imagem, para vocês começarem a entender. Tem o pai, o filho, a mãe e o encanador. E esse filho, com quem ele se parece? Quais são as características do filho que você conseguiu achar que ele se parece mais com o encanador, por exemplo? O que é semelhante entre o filho e o encanador? Que você achou que ele é mais parecido com o encanador?
Então, é isso que vocês vão exercitar aí, observando na família de vocês, tá? Aí eu coloquei também um texto de apoio, né, para vocês lerem aí. Então, a informação genética, ela encontra-se no DNA dentro do núcleo das células. Células vocês já estudaram, né? Lembram que a célula tem um núcleo e que dentro desse núcleo nós temos o material genético, tá? Então, nós e nosso material genético. As características que possuímos são determinadas por nosso material genético, que pode ser DNA ou RNA. O material genético é como uma base de dados que guarda todas as informações que determinam nossas características, o funcionamento das nossas células e dos nossos órgãos e algumas vezes até mesmo o nosso comportamento. Cada conjunto de informações trazidas no DNA forma um gene, tá? Escreve gene, mas a gente fala gene. Um gene é um fragmento de DNA, ou seja, é um pedacinho do DNA responsável por determinar uma característica específica do indivíduo. Por exemplo, pela produção de um certo hormônio ou pela determinação da cor dos nossos olhos. Então, cada pedacinho do DNA a gente chama de gene, e esse gene ele é responsável por determinar uma característica do indivíduo. Então, eu tenho um gene que determina o meu cabelo, né? A cor é um gene. O tipo, se é liso, ondulado, encaracolado, é outro gene. A cor da pele, a cor do olho, a produção de um hormônio, tudo no seu corpo, todo o funcionamento do seu corpo, ele é determinado por um gene. E esse gene, ele é um fragmento do DNA, tá? Os genes apresentam algumas formas alternativas que são os alelos. Eles são formas alternativas de um mesmo gene que definem a mesma característica de modos diferentes. Quando há um encontro de gametas durante a reprodução sexuada, os alelos maternos e paternos se unem. A formação deste novo material genético é chamado de genótipo, é quem vai determinar as características que temos, que é chamado de fenótipo. Ixi, não entendi nada. Calma que você vai entender. Então, quando a gente fala, né, da formação do indivíduo, nós fomos formados, né, pelo nosso pai e pela nossa mãe. Então, quando eu tenho um encontro de gametas, que são as células reprodutoras, feminina, quem que é o gameta feminino? É o, vamos ver se vocês lembram, óvulo. E o masculino é o espermatozoide, muito bem. Então, quando eu tenho espermatozoide, óvulo, ocorre o quê? Uma fecundação. Aí, forma um novo indivíduo. Esse indivíduo, ele tem metade das características genéticas da mãe e metade das características genéticas do pai. Esse novo indivíduo, ele vai ter a sua característica genética, a sua característica própria. Quando eu falo que formou um novo material genético, né? Formou um novo ser, que ele vai ter um tipo de cabelo, um tipo de tom de pele, uma cor de olho, enfim. Aí forma o genótipo do indivíduo, que é o seu material genético. Esse genótipo, ele vai determinar as características físicas do indivíduo, que a gente chama de fenótipo. Então, vamos entender um pouquinho mais. Olha só, como vocês sabem, né? Nós temos aqui uma célula, né? Olha só. Dentro dessa célula, nós temos o que mesmo? O núcleo.
E dentro do núcleo, vocês estão vendo aqui, ó, cada pontinha aqui azul, que parece um xizinho, nós temos quem? Os cromossomos. Muito bem. O que são os cromossomos? Os cromossomos, eles são um DNA, só que o DNA, ele é uma fita muito longa. E aí, ele vai se condensar, ou seja, ele vai se enrolar para formar um cromossomo, tá? E olha só, no DNA, eu falei que cada pedacinho do DNA, a gente tem aqui, ó, um gene que vai determinar uma característica do indivíduo, tá? Então, vamos lá. Célula. Dentro da célula eu tenho o núcleo. Dentro do núcleo eu tenho o material genético. Esse material genético a gente chama de cromossomo. E o cromossomo é o filamento de DNA, né? A fita de DNA enroladinha, né? Ela como se fosse um novelo, tá todo enrolado. Se você pega um novelo de lã e estica, né? Você vai ver que ele é bem comprido, né? Só que não tem como a gente comprar um novelo sem estar enroladinho. Então, é como se o novelo fosse o cromossomo com essa fita bem enroladinha, tá? E na fita de DNA eu tenho pares de genes, tá? Esses genes que vão determinar as características do indivíduo. E aí, eles vão formar o genótipo. O que é o genótipo? É a constituição genética de um organismo, como revelada pela análise genética e molecular, ou seja, é o conjunto completo de genes, tanto dominantes quanto recessivos. Vocês ainda vão entender o que é um gene dominante e o que é um gene recessivo, tá? O que eu quero que vocês entendam agora é que o conjunto de características genéticas do indivíduo a gente chama de genótipo. E aí, tudo aquilo que a gente observa, né, em um indivíduo, que se desenvolve também sob a influência de um meio, né, do meio ambiente, de um fator e do genótipo, a gente chama de fenótipo. Então, por exemplo, se vocês olharem aí na imagem, né, esse animal aqui, ele tem uma característica, né? Se eu perguntar para vocês qual é a cor do pelo desse animal, aí vocês vão falar, é branco. Quando eu falo branco, eu estou vendo a cor do pelo é o fenótipo, tá? Eu não estou vendo o gene que determina a cor branca do pelo. Deu para entender? Então, aquilo que a gente vê e que também pode sofrer influência do meio, a gente chama de fenótipo. E aquilo que é o nosso material genético que não sofre influência do meio é o genótipo, tá? Então, temos uma atividade aí. A atividade chama Filho de Peixe, Peixinho é. Passo número 1. Você vai montar os peixinhos fêmea e macho de acordo com suas escolhas. Passo 2. Escolha a cor do corpo, a cor e o formato da cauda e a cor dos olhos e anote cada uma das características no lugar indicado na planilha. Passo 3. A seguir, organize os gametas da mãe e do pai de acordo com as características que foram escolhidas. Aí eu coloquei para vocês uma tabela para vocês montarem aí aleatoriamente os gametas. Então, olha só. Em relação ao sexo, esse peixe ele pode ser fêmea ou macho. Qual o genótipo da fêmea? Vai ser xão, xão, né? 2x maiúsculo, a gente fala xão, xão. Ou XX. E os alelos, né? O que é esse alelo? O que veio o gameta? Veio do gameta feminino e o que veio do gameta masculino, tá?
Então, veio um X da mãe e um X do pai, formou fêmea. Se for macho, é XY, ou seja, veio um X da mãe, um Y do pai e formou o peixinho macho. O corpo desse peixe, como que ele pode ser? Vermelho ou azul? Para ser vermelho, ele vai ser azão-azão ou azão-azinho. Para ser azul, ele só vai ser azinho-azinho. E no caso do vermelho, quais são os gametas que vão determinar essa cor? Ou o azão ou azinho. E para ser azul, somente azinho-azinho. Ou seja, veio um azinho da mãe, um azinho do pai, juntou, formou um peixe de corpo azul. Tá? Se veio um azão da mãe ou um azão do pai, vai ser vermelho. Um azão da mãe, um azinho do pai, também vai ser vermelho, tá? Em relação à cor dos olhos, pode ser preto ou marrom. Se for preto, vai ser emão-emão ou emão-eminho. Quais são os gametas? Se vier um emão da mãe, um eminho do pai, preto, tá? Se for emão do pai, emão da mãe, preto também, tá? E marrom, como que vai ser? Somente eminho, eminho. Eminho do pai, eminho da mãe, juntou, cor do olho marrom, tá? Não tem outra opção. A cauda desse peixe. Então, são duas coisas que vocês vão determinar. Se a cauda vai ser de cor vermelha ou verde e a forma lisa ou bifurcada, tá? A vermelha vai ser vezão, vezão ou vezão, vezinho. Ou seja, um vezão e um vezinho forma o vermelho, tá? Ou dois vezão forma o vermelho também. A verde, só vezinho, vezinho, ok? A forma dessa cauda, ela pode ser lisa, se for bezão, bezão ou bezão, bezinho. E bifurcada, bezinho, bezinho. Nossa, não tô entendendo o que a professora tá falando. Tô até vendo vocês falando isso aí do outro lado para mim. Se a gente estivesse na sala de aula, então, ia ser uma maravilha. Eu preciso que vocês prestem atenção, porque a genética, a hora que você pega, é assim, ó, vai muito fácil, mas precisa de atenção para entender. Todas essas letrinhas parece que é uma loucura, mas não é, tá? Eu deixei aí um exemplo para vocês. Então, um exemplo para vocês montarem o peixe de vocês, tá? Então, um peixinho, olha só, macho, de corpo vermelho, olhos pretos, cauda verde bifurcada, pode ter os seguintes genótipos. Aí, quando a gente fala em genótipo, a gente fala do quê? Das letrinhas, né? Do conjunto desses alelos, dessas letrinhas, que a gente representa por letras, tá? Se é macho, olha lá na tabelinha. Como é que vai ser o macho? XY. Se o corpo é vermelho, vamos olhar na tabelinha. Corpo vermelho. Pode ser azão, azão ou azão, azinho. Tanto faz. No caso aí do exemplo, azão, azão. Olho preto. Emão, eminho, no exemplo. Cauda verde. Cauda verde, cadê? Vezinho, vezinho. E cauda bifurcada, bezinho, bezinho. Os seus gametas serão formados escrevendo-se um conjunto de 6 diferentes letras, que são combinações, né? E aí essas combinações, né? Como que a gente combina cada gameta, vocês ainda vão aprender, tá? Então eu quero que vocês entendam primeiro como que forma esse genótipo. Quando eu falo macho, opa, eu sei que macho é XY. E se for fêmea, eu sei que é XX. Tranquilo, é só vocês olharem aí na tabela e vocês podem montar uma variedade de peixes diferentes, tá? Então vamos lá.
Uma coisa eu quero lembrar vocês, né? Tem aluno que já começou a fazer e já me perguntou, que é o tipo de cauda, né? Eu coloquei aí, a cauda ela pode ser lisa ou ela pode ser bifurcada. A cauda lisa, olha só, um exemplo aí, ela é lisa, simples assim. E a cauda bifurcada, a partir de um único ponto, aqui, olha só, ela se divide em dois. Então, imagine aqui, né, a minha mão liso e bifurcada, né? Um único ponto se divide em dois. Então, a cauda do seu peixe pode ser bifurcada ou pode ser lisa, tá? Ficou claro? Então, vocês entenderam como que vocês vão montar o peixe de vocês, como que vocês vão olhar na tabelinha. E aí, o passo número 4 é monte pelo menos 2 tipos de peixes e preencha a planilha, seguindo o meu exemplo que eu coloquei aí na planilha para vocês. Para montar, não esqueça de olhar na tabela. Então, eu coloquei uma colinha aqui para mim, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu comecei, né? Então, o meu peixe, ele é do sexo feminino, é fêmea. Então, é o quê? Olha na tabelinha, XX. É de corpo vermelho? Eu escolhi colocar azão, azinho. Posso colocar azão, azão? Posso também, não tem problema. A cor da cauda é vermelha, é vezão, vezinho. Posso colocar vezão, vezão? Pode também, é uma outra opção. O formato da cauda é liso, então eu coloquei, deixa eu ver aqui, bezão, bezinho. Poderia colocar bezão, bezão? Beleza. A cor dos olhos, eu coloquei marrom. Vamos ver aqui, eminho, eminho. Marrom é só eminho, eminho, não tem outra opção, tá? E aí eu deixei aqui para vocês brincarem, né, de montar peixes. Então você tem aí peixe 1, peixe 2, lembrando que eu pedi pelo menos 2, mas é legal que você complete a tabela e faça peixes, enfim, criem os peixes de vocês, tá? 5 opções aí de peixes, vamos ver a criatividade de vocês. E em seguida eu pedi para vocês desenharem, então eu deixei um espacinho aí no roteiro de vocês, com 5 quadradinhos. Caso vocês queiram fazer os 5 peixes, vocês vão desenhar. Então, no caso aí, o meu peixe é esse aqui, eu desenhei aqui para vocês, desenho muito bem. Então, o meu peixe tem olho marrom, né? O corpo vermelho, a cauda vermelha e a minha cauda, ó, ela é lisa, ela não é bifurcada, tá? Então, vocês vão fazer o peixinho de vocês de acordo com o genótipo que vocês criaram na planilha. Não vá me desenhar um peixe roxo, não tem essa opção, tá? Então, prestem atenção na hora de fazer o desenho, hein? Ficou claro a tabela? Deu para entender como é que vocês vão fazer? Quem já começou, beleza, volta lá na sua tabela. Ah, eu não prestei muito bem atenção, fiz errado, vai lá, corrige. E quem não começou, bora fazer o peixe, tá? Então vamos lá. Aí eu deixei para vocês algumas informações, tá? Então, os seres vivos, eles possuem em comum o fato de serem sempre formados por um material genético, tá? Esse material genético de uma célula é formado por substâncias, que eu já falei para vocês, que são quem? O DNA ou RNA. E onde eles estão? No núcleo da célula. É como uma base de dados, né? A gente tem lá o computador que tem a sua base de dados. E nós temos no núcleo da célula
o material genético, que é a nossa base de dados. Ali tem todas as nossas informações, tá? Desde predisposições a doenças, está lá nesse material genético. E lá guarda todas essas informações que determinam aí as nossas características, tá? O funcionamento dos nossos órgãos, até mesmo o nosso comportamento. Então é importante pensarmos sobre a origem desse material, né? Contido em cada uma das nossas células. De onde vem o nosso material genético? Lembra que eu já comentei? Então esse material genético que possuímos, ele é resultante do quê? Da união do material genético do seu pai com o material genético da sua mãe. Isso aconteceu o quê? Uma fecundação formou um novo ser que é você. Então existem estruturas chamadas aí de gametas. Quem são esses gametas? São células especializadas na reprodução. O gameta feminino, como chama mesmo? Óvulo. E o gameta masculino são os espermatozoides. Então, voltando, gametas são as nossas células especializadas na reprodução. Você, feminino, seu gameta feminino, óvulo. Masculino, espermatozoide, tá? Aí, cada gameta deve conter metade do material genético total do indivíduo. No caso nosso, né, seres humanos, o nosso total, né, o nosso material genético, nós temos um total de 46 cromossomos. Quando vai acontecer a reprodução, eu não vou enviar meus 46 cromossomos, ou seja, vai metade do meu material genético, metade do material genético masculino, e aí forma um novo ser, ou seja, 23 do material genético do pai, 23 da mãe, juntou um novo ser com 46 cromossomos. Beleza? Então, durante esse processo aí de fecundação, os gametas se fundem, né? O espermatozoide, ele vai, né? Espermatozoide vai o quê? Fecundar o óvulo, formando aí uma nova célula, que dará origem a um novo ser. E aí, durante essa fusão, a metade do material genético da mãe se encontra com a metade do material genético do pai, formando um ser com novas características, que são diferentes tanto das que vieram da mãe quanto das que vieram do pai. O tipo de reprodução que envolve aí a união de gametas, como que chama? Vocês já estudaram isso, reprodução sexuada, tá? Então, na verdade, em termos genéticos, na reprodução sexuada, que envolve o encontro de gametas, é impossível ter um filho que seja exatamente igual aos seus pais. Isso ocorre porque há uma variação genética entre eles, o que causa características diferentes entre eles também. Então, assim, o filho, ele não é idêntico ao pai, não é um clone. Ele tem sim características genéticas do pai, ele tem características genéticas da mãe. Quando isso se funde, vai formar um novo ser com suas próprias características genéticas. Por isso que dentro de uma mesma família, os irmãos podem ser totalmente diferentes. Você olha e fala, nossa, vocês não parecem nada, né? Vocês nem parecem que são irmãos. Um tem cabelo liso, o outro tem cabelo enrolado, um é loiro, outro é moreno. Por quê? Existe uma grande variabilidade genética quando acontece a reprodução sexuada, tá? Então, a distribuição das informações genéticas nos gametas, ela é aleatória, assim como o seu encontro. Por isso, o mesmo casal de pais, ele pode ter filhos com características tão diferentes entre eles, até mesmo de comportamento. Né? Você e seu irmão, vocês são parecidos no comportamento? Um é muito mais alegre, extrovertido, o outro já é mais tímido, mas são da mesma família, são do mesmo sangue, mas são bem diferentes. Um é moreno, o outro é mais branquinho, um é alto, outro é baixo.
Isso é a variabilidade genética, tá? Então, ela está relacionada às informações genéticas que veio do pai, que veio da mãe e formou um novo ser, tá? Diferente do pai e da mãe. Porém, existem semelhanças, sim, né? Por isso que quando eu perguntei lá atrás, com quem você se parece? Ah, eu me pareço com minha tia, meu olho, meu cabelo, enfim, tá? Não é idêntico, porém semelhantes. É importante lembrar que além da questão do que é determinado geneticamente, né, que é o nosso genótipo, há a questão da convivência, que pode deixar filhos cada vez mais parecidos com os seus pais, que é o fenótipo recebendo a influência do meio. Então, o que eu falei para vocês? O genótipo é o nosso material genético, a gente não vê. E o fenótipo é aquilo que a gente vê. Então, se eu pergunto para vocês, qual é a cor do cabelo, sei lá, da Xuxa? Ah, é loiro. Quando eu falo loiro, eu estou vendo a cor, eu estou falando do fenótipo, tá? Esse fenótipo, ele pode ser alterado? E se a Xuxa pintar o cabelo de preto? O que foi alterado? O fenótipo, mas o genótipo dela, que é o material genético, para a característica do cabelo loiro, foi alterado? Não, né? O que foi alterado, sim, o fenótipo. Mas se ela raspar esse cabelo, a hora que crescer, não vai nascer preto, não vai nascer roxo, a cor que ela pintou. Vai nascer o que está lá no DNA dela, na característica genética. O gen para o cabelo loiro. Então, vai nascer claro novamente. Beleza? E aí, no finalzinho, eu deixei para vocês algumas informações que eu já comentei aqui, né? Que nossas características são definidas pelo material genético que herdamos dos nossos pais. Então, você já sabe que você tem 23 cromossomos do seu pai e 23 cromossomos da sua mãe, formando o seu total de 46 cromossomos, a sua característica individual. Nossos pais produziram gametas, né? Mais uma vez, gametas são as células reprodutivas, óvulo e espermatozoide, que se encontraram formando um novo ser através da reprodução sexuada, porque existiu fecundação. Cada gameta continha metade da informação genética da nossa espécie, já falei para vocês. Depois da fecundação, os cromossomos do óvulo e do espermatozoide se uniram, formando 46 cromossomos, que nós possuímos e que determinam as nossas características individuais, tá? Outros seres, né, dentro dos seres vivos, eles têm as suas quantidades de cromossomos. Por exemplo, um elefante tem 56, o milho tem 16 e nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, tá? E mais umas perguntinhas, né? O que podemos entender como gametas, né? Falei bastante. Se você não lembra, volta, escuta de novo o que eu falei, vai no livro, vai no vídeo que eu deixei para vocês e escreva. O que podemos entender por gametas? 2. Por que os filhos e as filhas costumam ser parecidos com seus pais? Lembra que eu falei? O que vem do pai, o que vem da mãe para formar o nosso material genético, né? Então, por que, né, que eles são parecidos com os pais? Alguma coisa tem aí, né? E aí, pessoal, chegamos ao fim do nosso roteiro. Espero que vocês tenham curtido a atividade do peixinho. Façam com carinho o peixe de vocês. Brinquem aí com o material genético desses peixes, né? Entendam o que é essa variabilidade genética, o que é um genótipo, o que é um fenótipo.
E aí no próximo roteiro a gente vai falar um pouquinho mais de hereditariedade e dessa como que é transmitido esse material genético, como que acontece essa variabilidade genética, tá? Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho mais vocês. E continuem aí estudando, firme e fortes. Bons estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!